Entregue sua vida aos propósitos de Deus. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13: Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. É isso que acontece comigo e com você, quando deixamos o pecado de lado e então entendemos que somente pela graça, pelo sacrifício eficaz e único de Jesus Cristo, podemos ter então esse contato direto com Deus Pai. Nossa vida é transformada e por isso então, antes aquilo que era pó, antes aquilo que era simplesmente pecado, que estava na morte, passa então a ser vida. E essa vida deve ser vivida em abundância, de acordo com os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Deus quer que nós aprendamos a ser doadores, não apenas recebedores. O mundo diz que nós merecemos, nós temos, né? O verbo ter, ele é muito forte ainda na sociedade. Mas a palavra de Deus nos ensina a doar. Ele quer que nós nos entreguemos, assim como Jesus, renunciando em muitas áreas da nossa vida. Jesus disse certa vez: se você insistir em salvar a sua vida, você vai perdê-la. Somente aqueles que jogam fora, abrem mão da sua própria vida por minha causa, por causa das boas novas, esses sim, esses saberão o que significa realmente viver. Depois você confere esse texto lá em Marcos, capítulo 8, versículo 35. Observe que na frase, apenas aqueles que jogam fora suas próprias vidas, será que Jesus estava querendo dizer o quê? Que a gente iria morrer? Que a nossa vida não ia servir para nada? Claro que não. Isso significa que nós devemos nos submeter a Deus e aos seus propósitos. A vida já não é minha, já não sou eu querendo as coisas desse mundo, mas entendendo que eu fui criado por Deus, por um propósito, para cumprir esse propósito aqui, na minha geração, hoje mesmo. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, nos diz em outras palavras que nós devemos nos entregar a Deus, entregar a Ele todo o nosso ser, para que justamente Ele possa nos usar para propósitos justos. Quando você, quando eu, nós nos entregamos a Deus e deixamos que Ele nos use, a nossa vida realmente começa a valer a pena. Nós devemos aprender a dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu não quero viver para mim mesmo, mas para servir ao Senhor e aos outros, assim como Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor proverá todas as necessidades em minha vida. Saiba que Deus pode infinitamente mais, e Ele tem planos que nós nem sonhamos para as nossas vidas. Busque o reino de Deus acima de tudo, viva em retidão, e Ele lhe dará tudo o que você precisa. Depois você confere, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Como é que a gente pode fazer então para que o reino de Deus seja a nossa principal preocupação? Nós devemos nos preocupar com as coisas que preocupam a Deus. E Deus, cá entre nós, não se preocupa com dinheiro, com fama, com bens, com posses, mas Ele se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa com as pessoas. Entregue, portanto, sua vida a Deus. Construa sua vida em torno das coisas que são importantes para Ele. E Ele se encarregará de cuidar de você, de mim. Assim, nós viveremos o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te use poderosamente. Em nome de Jesus Cristo.